série. E aí, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, então hoje a gente vai iniciar um novo capítulo aí, né, da nossa apostila, tá? Que é o capítulo 15, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a geometria espacial. Então a gente trabalhou até agora a geometria de posição, né? E conversamos aí referente a ponto, a reta, a plano, alguns teoremas envolvendo eles, né? Então assim foi só teoricamente uma parte teórica até agora, né? Então agora a gente vai dar início aí na nossa geometria espacial, tá? Bom, vamos se localizar aí um pouquinho primeiro referente aos poliedros, tá? Estamos aí na página 28 da nossa apostila, vamos falar aí um pouquinho sobre eles. Bom, a palavrinha aí poliedro, ela se origina do grego e ela indica que significa um sólido com muitas faces. Então, poli vem de muitos, então muitos, e edros, faces. Então, poliedro é um sólido de muitas faces. Então, eu até trouxe, tenho aqui alguns, né? Alguns poliedros aí para a gente identificar. Esse daqui seria um sólido. Um exemplo, né, de um poliedro, até a gente sabe aí que o nome dessa forma geométrica é um paralelepípedo, né? Então isso daqui seria um poliedro, né? Aqui o nosso cubo, né, com 6 faces aí também é um exemplo de poliedro, né? Além desses nós temos outros, né? Mas assim, uma questão, isso daqui é uma esfera. Será que uma esfera se engloba como um poliedro? Então assim, né? A geometria espacial, ela é dividida em corpos redondos e corpos não redondos, né? Os corpos redondos, eles o quê? Por exemplo, seria possível a gente descobrir aqui numa esfera quantas faces ele tem? Não, né? Então, a esfera em si, por si só, ela não vai ser, né, o caso de um poliedro específico a ser estudado. A gente vai estudar sobre ela, né, mas não vai aí se encaixar nesses primeiros tópicos que a gente vai estar conversando, certo? Bom, falando aqui um pouquinho sobre os elementos. Então, em todo poliedro, nós temos alguns elementos. Quem são esses elementos? Nós temos as faces, temos os vértices e temos as nossas arestas. Bem, o que são faces, vértices e arestas? Vocês com certeza já viram sobre isso, né? Faces são todas as nossas figuras planas aqui, né, que compõem este poliedro, né? São todos os lados. Arestas é a junção de um vértice ao outro. Então, cada ladinho aqui, ó, é a nossa aresta. E cada pontinho, né, cada cantinho é o vértice de um poliedro, tá? Então, temos vértices, arestas e faces. Tudo bem? Bom, na página 28 e 29 da apostila, ele trabalha aí referente aos poliedros e duas denominações, que são poliedros convexos e não convexos. Eu não tenho nenhum sólido para mostrar para vocês de um poliedro não convexo, né? Mas aqui a gente tem exemplos super bons e práticos de observar, né? Então aqui, quando que vai ser um poliedro convexo e quando que não vai ser um poliedro convexo, né? O poliedro convexo é geralmente aquele poliedro que eu tenho um vazamento dentro dele, que ele não é inteiro, por exemplo, como esse paralelepípedo. Ou seja, se eu traçar dois pontos quaisquer, até aqui eu não sei se na câmera vai dar para vocês enxergarem, mas aqui dentro eu tenho como se fosse uma reta vermelha dentro desse poliedro. Se eu coloco um ponto aqui e outro aqui, essa reta ligando entre esses dois pontos vai ficar exatamente contido, vai ficar dentro desse poliedro. O que não acontece quando é um poliedro não convexo, né? Nós temos um exemplo no final da página 29, acompanhem comigo, de um poliedro vazado, né? Como se tivesse um oco dentro.
Então, se eu coloco um ponto P e Q qualquer e ligo esses dois pontos, o que vai acontecer com essa reta? Uma parte da reta vai ficar para fora, então ele é um poliedro não convexo, tá? Nós, particularmente, vamos trabalhar somente com os poliedros convexos. Por que com os poliedros convexos? Porque os poliedros convexos, eles possuem algumas relações, tá? Que facilitam aí o cálculo de algum exercício, que é a relação de Euler. Alguns lê, né? Dá para ler Euler, tá? Eu geralmente acabo falando em relação de Euler, mas, né, o jeito certo da leitura seria Euler, certo? Relação de Euler, que verifica a soma dos vértices com as faces, subtraído do número de arestas tem que resultar igual a 2, e também sabemos que o número total de lados de um poliedro é igual ao dobro do número de lados. Bom, então nós vamos verificar isso na apostila. Então acompanhe comigo, gostaria que durante o vídeo vocês já fossem preenchendo. Então estamos aqui na página 30. Se puderem pegar lá, página 30. Nós temos alguns poliedros convexos e uma tabela para ser preenchida. Então, o primeiro poliedro, né, um exemplo aí de uma pirâmide, né? Qual que é o número de vértices? Nós temos 4 vértices. Qual que é o número de faces? 4 faces. E quantas arestas? De um vértice ao outro? São 6 arestas. Tá? Então, só completando a tabela. No segundo caso é um prisma, né? Um prisma aqui de base triangular. Então, quantos vértices? 6 vértices. Quantas faces? 5 faces e 9 arestas. O terceiro também é um prisma. Quantos vértices? 8. Quantas faces? 6 e 12 arestas. Até se quiserem, né, tivesse pausado até o vídeo para depois só conferir, mas enfim, depois vocês podem conferir. No quarto poliedro, nós temos 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. E no último, 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Então, aqui o preenchimento dessa nossa tabelinha na página 30. Na próxima página, na página 31, nós temos uma pergunta referente a essa tabela, né? Para cada poliedro, compare a soma do número de vértices e de faces com o número de arestas. O que você observa? Então, se vocês observarem aqui, ó, o número de vértices somado com o número de faces, com relação ao número de arestas. Se eu somar 4 mais 4, 8, certo? Arestas é 6. Se eu somo aqui 6 mais 5, 11, arestas é 9. Então, ó, de 8 para 6 foi quantas a menos? 2. De 11 para 9 foi quantas a menos? 2 também. 6 mais 8, aqui para o número de arestas, 12, 14 para 12, quantas arestas? Com relação de arestas, 2 a menos. 6 com 8, 14 para 12, também 2 a menos. 17 para 15, também 2 a menos. Então, aí nessa letra B, né, a pergunta, o que você observa comparado a essa soma? Nós sabemos que o número de vértices com o número de faces vai ser igual ao número de arestas? Não, não vai ser igual. Só vai se tornar igual o número de vértices e faces se eu somar mais quanto aqui, ó, em cada aresta. A gente não viu que diminuiu 2, né? De 8 para 6 faltavam 2. De 11 para 9 faltavam 2, então para ser igual eu teria que fazer o quê? Somar 2 arestas.
E daqui vem a nossa relação de Euler, no caso Euler, né? Que a soma do número de vértices com o número de faces é igual ao número de arestas somado com 2. Até aqui, ó, eu até peguei ele da apostila, tanto faz se vocês utilizarem a relação dessa forma, vértices mais faces menos arestas igual a 2, como vértices mais faces igual a aresta mais 2. A única diferença é que aqui, né, eu trouxe a aresta negativo e deixei só o número 2 no segundo membro. Mas a verificação da relação de Euler serve para qualquer poliedro convexo, certo, gente? Então, relaçãozinha de Euler comprovada. Na página 31, né, pessoal? Ainda até ele traz ali um pouquinho, né, sobre quem foi esse matemático que criou, né, essa relação de Euler, tá? Até foi um suíço, o Leonard. Não sei como que ele pronuncia, né? Suíço, né, gente? Sou meio do interior, né? Interior de Castro. Bom, e aí traz até 2 exemplos que se verificam ou não a relação de Euler. Ó, o primeiro exemplo é um poliedro não convexo que verifica a relação de Euler, né? O segundo, ele não verifica a relação de Euler, tá? Então, em alguns casos vai ser verificado, em outros casos não será verificado. Mas como eu falei para vocês, em poliedros convexos sempre vai verificar, tá? Convexos, né? Nesses 2 casos aqui, o primeiro era não convexo, né? Verificou. O segundo também era um não convexo, porque ele tinha um oco no meio, não verificou. Mas para os convexos, como ali da página 30, todos eles foram verificados, tá? E aí, nós temos uma outra relação em que fala sobre o número total de lados. Então, o número total de lados de um poliedro é igual ao dobro do número de arestas. Por que eu falo, gente? Por que esse teorema diz que é o dobro, né? Quando ele fala número total de lados, eu estou me referindo aqui, ó, à minha face por completo. Então, vamos pegar esse exemplo desse paralelepípedo, tá? Aqui eu tenho uma face retangular, certo? Se eu for contar o número de vértices de arestas. Se eu for contar o número de arestas, né, de lados, somente dessa face aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 lados. Se eu conto dessa aqui, ó, eu também vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Só que verifiquem o quê? Que esse lado aqui eu já tinha contado nesse anteriormente. Então, eu estou contando ele 2 vezes, né? Por isso que o número de lados sempre vai ser o dobro do número de arestas, porque aresta eu vou contar uma vez só, mesmo esse lado fazendo parte dessa face como dessa face. Vocês vão ver aqui alguns exercícios que essa informação vai ser bem importante, certo? E ainda na página 33, nós temos mais uma relaçãozinha relacionado à soma dos ângulos internos das faces de um poliedro, né? Então, página 33. Na página 33, nós temos que a soma é igual a 360, que multiplica vértices menos 2. Então, a soma das medidas dos ângulos internos das faces de um poliedro convexo é dada por 360, que multiplica vértices menos 2. Até nós temos aí, para verificar a validade da fórmula para 2 poliedros anteriores, tá? Então, assim, poderia pegar aqui qualquer poliedro, né, que vocês quisessem. Nesse caso aqui, dá até para a gente pegar esses poliedros que já estão aqui na página 32 e 33, tá? Então, aqui o primeiro poliedro é um cubo. Se a gente for contar aqui, eu preciso do número de vértices, né? Se eu for contar o número de vértices de um cubo, eu tenho 8 vértices. Então, o que seria a soma?
360, que multiplica 8 menos 2. 8 menos 2, 6. 360 vezes 6, em que a soma resulta em 2160. Até se vocês voltarem aqui, ó, na página 32, ele já estava dando essa informação no finalzinho da página. Então, quer dizer que essa relação verifica a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu vou deixar indicado para vocês fazerem alguns exercícios, certo? Referentes aí a esse novo conteúdo, tá? Vou deixar aí no cronograma, mas eu vou fazer com vocês, certo? Um exercício utilizando aí essas relações que a gente acabou de ver, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem na página 34 o exercício número 5 para fazerem junto comigo, tá? Vou apagar aqui para a gente ter o quadro para fazer esse exercício. É bom vocês irem acompanhando, tá? Porque vão ter exercícios parecidos com esse e aí vocês já têm, né, uma base de como aplicar nos demais, tá? Então, número 5. Número 5 da página 34. Número 5, nós dispomos de algumas informações. Pessoal, voltando, tive aí um probleminha. Vocês acreditam que eu expliquei o exercício inteiro e acabou o espaço do celular? Falei pro nada, né? Mas enfim. Gente, então é o seguinte, como eu já fiz aqui o desenvolvimento, eu vou voltar explicando para vocês, tá? O exercício, mas eu acabei não apagando nada, então eu vou aí explicando para vocês de acordo com como está aqui mesmo, certo? Bom, então como eu falei para vocês, da página 34, exercício número 5, né? Bom, então esse exercício, né, ele diz que é um poliedro convexo com 12 arestas, então por isso que aqui, ó, eu havia tirado essa informação, que possui 12 arestas, tá? E ele é formado apenas por faces triangulares e quadrangulares. Então aqui, ó, eu coloquei F e um triângulozinho para dizer que são faces triangulares e F e um quadradinho, faces quadrangulares, tá? Esse que está em colorido eu tinha feito lá no final. E aí ele diz, sabe-se também que a soma das medidas dos ângulos internos das faces é 1800, então a soma dos ângulos é 1800. E aí é para determinar quantas são as faces triangulares e quadrangulares. Então, como eu havia falado, ele deu um número de arestas, ele diz que o poliedro é formado por faces triangulares e faces quadrangulares, mas ele não diz quantas são essas faces. E ele dá a soma dos ângulos internos, que é 1800. Então, assim, se eu quisesse aplicar direto a relação de Euler para ver quantos são os vértices, por exemplo, não dá. Por quê? Porque eu só tenho o número de arestas, eu não tenho faces e nem vértices. Eu só consigo aplicar, ó, essa relação aqui conhecendo dois, ou vértice ou face aresta, enfim, tá? Só que aí o exercício deu a soma dos ângulos internos, que é 1800, e nós sabemos que a soma é dada pela relação de 360 que multiplica vértice menos 2. Então, se eu substituo a minha soma aqui, que é 1800, eu consigo descobrir o número de vértices desse poliedro, certo? Então, foi o que eu fiz. Substituí a soma por 1800, 360 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, fica 180 dividido por 36, 5. 5 é igual ao vértice menos 2, e por um vértice vale 7. Descobri aqui, ó, que o número de vértices é 7, porque ele deu a soma dos ângulos internos, certo? Aí, eu fui para o terceiro passo para descobrir o número de faces. Por quê? Porque eu já tinha vértices que eu acabei de descobrir aqui, que eram 7, né? Já tenho arestas
arestas, que o exercício deu, que era um 12. Então, substituindo aqui na nossa relaçãozinha de Euler, eu tenho que, né, faces é igual a 2, 12 que está diminuindo passou somando, passou diminuindo, 12 mais 2, 14, 14 menos 7, 7. Então, eu descobri também que o número de faces era um 7. Só que não acabou o exercício, porque a pergunta não era o número de faces. Ele quer saber quantas são as faces triangulares e quantas são as faces quadrangulares, tá? Então, assim, né? Aí que eu fui para esse passo, chamando de faces triangulares de x e faces quadrangulares de y. Por que eu chamei de duas incógnitas diferentes? Porque são faces diferentes. Uma é triângulo, outra é quadrado, tá? Então, e aí pensei, se eu tenho faces triangulares que é x, somado com faces quadrangulares que é y, tem que dar um total de 7 faces. Beleza, montei uma equação. Só que, né, o quanto a gente já estudou no primeiro bimestre de sistema, tendo uma equação com duas incógnitas, para mim conseguir resolver, eu tenho que ter duas equações. Aí eu fui pensar em montar essa segunda equação. Como que eu obtive essa segunda equação? Eu fui pela nossa outra relação, que é o número de lados. Nós não sabemos que o número de lados é igual ao dobro do número de arestas? Quando eu me refiro a isso, gente, é pensar dessa forma assim, ó. São faces triangulares. Vamos supor que fosse 3 faces triangulares e 4 quadrangulares, né? Fecharia 7 faces que ele diz que tem. Então, quando eu me refiro em número de lados, é contar, ó. Nessa face eu tenho 1, 2, 3 lados. Na outra, 1, 2, 3 lados, fecha um 6. No outro, 1, 2, 3 lados, fecha um 9. Mais 1, 2, 3, 4, fecha um 13. Isso é número de lados, tá? Então, o número de lados é sempre o dobro do número de arestas. Então, usando essa relação, eu já tenho o número de arestas que é 12. Então, 2 vezes 12, 24. Eu sei que somando o número de lados dá 24. Só que aqui eu supus, né, que eram 3 triangulares e 4 quadrangulares. Eu não sei se é isso. Aí, o que eu fiz? Montei a outra equaçãozinha. 3x mais 4y. Mas espera, da onde que saiu 3x, 4y? X é referente às faces triangulares. Um triângulo tem quantos lados mesmo? 3. Então, por isso, 3x. Somado com 4y. Y são as nossas faces quadrangulares. Por que 4? Porque um quadrado tem 4 lados. Então, 3x mais 4y, né? 3 lados de cada x. Somado com mais 4 lados de cada y, tem que fechar os nossos 24 lados que eu tenho aqui. E aqui eu tenho o quê? Um sisteminha de equação, que basta eu resolver pelo método que vocês acharem melhor, né? Substituição ou adição. Aqui eu fiz substituição, ó. Isolei o x, troquei na segunda, né? Que aqui eu atribuí que 7 menos y vale x. Troquei na segunda e descobri que y era igual a 3 e x igual a 4. Isso quer dizer que eu tenho 4 faces triangulares e 3 quadrangulares. Certo, gente? Mil desculpas, né? Eu tô aqui gravando sozinho, então eu não vi que tinha paralisado o vídeo, então talvez não tenha ficado tão bem explicado aqui o exercício. Mas, né, gente, qualquer dúvida me procure, tá bom? Mas espero que tenham entendido aqui, tá? Se não entenderam, podem me procurar, podem me mandar mensagem aí que eu vou estar tirando alguma dúvida que vocês tenham, tá bom, gente? Então, vou deixar aí no cronograma alguns exercícios para vocês aplicarem essas relações, né? Essas 3 relações importantíssimas: soma dos ângulos das faces dos poliedros, relação de Euler, né? E número de lados igual ao dobro do número de arestas. Tá bom, gente? Então, um abração a todos e até a próxima.